Meu nome é Leocádia Pires, mas pode me chamar de Cádia. A história que vou contar hoje não é daquelas que a gente ouve no rádio ou lê em revista de fofoca. É a minha vida. É sobre como, aos 66 anos, eu me tornei mãe de um menino negro, mesmo sendo casada há 40 anos com um homem branco como a cal que pintava a nossa casa. Antes de eu te levar para o dia em que o meu mundo virou de cabeça para baixo, te peço um favor de coração. Se você acredita que toda a história merece ser ouvida, que toda a verdade merece uma chance, se inscreva aqui no nosso canal. Cada pessoa que se inscreve é como um vizinho chegando para tomar um café e ouvir um bom causo. E acredite, o meu é um daqueles que você não vai esquecer tão cedo. Agora, venha comigo. Volte para aquele quarto de hospital em 1989, onde o cheiro de álcool se misturava com o cheiro do meu medo. O ar do quarto da maternidade em Araguari era pesado, denso como a névoa fria que cobria os pastos nas manhãs de junho. Tinha cheiro de desinfetante, de talco de bebê, e para mim, tinha o cheiro do fim do mundo. Eu estava sentada na beira da cama, com a camisola de algodão amassada, as mãos trêmulas segurando a borda do colchão fino. Meus 66 anos pesavam em cada osso, em cada ruga que o espelho do banheiro me mostrava mais cedo. Mas o peso maior não estava no meu corpo. Estava no silêncio que se instalara entre mim e meu marido, José Carlos. Ele estava em pé perto da janela, de costas para mim. Um homem alto, de ombros largos, endurecidos por uma vida inteira de lida na roça. Mesmo de costas, eu conhecia cada linha de tensão em seu corpo. A camisa xadrez, sempre impecável, parecia encolher em suas costas rígidas. As mãos, grandes e calejadas, estavam enfiadas nos bolsos da calça jeans, um gesto que ele só fazia quando a raiva era tanta que não cabia em palavras. No berço de acrílico ao lado da minha cama, dormia um anjo. Um anjinho perfeito, com a pele da cor de chocolate ao leite, os cabelos finos e encaracolados formando uma auréola escura em sua cabecinha redonda. Ele se chamava Samuel, um nome que eu escolhi sozinha, num sussurro, enquanto a enfermeira o colocava em meus braços pela primeira vez. Naquele momento, o mundo lá fora tinha desaparecido. Só existia o calor daquele corpinho minúsculo contra o meu peito, o cheirinho de vida nova que emanava dele. Era meu filho, meu milagre. Mas para o Zé Carlos, ele era uma afronta, uma prova viva de uma traição que nunca existiu. O silêncio no quarto já durava quase 1 hora. Desde que a enfermeira-chefe, Dona Elvira, uma mulher que nos conhecia desde que éramos noivos, trouxe o bebê do berçário e o colocou no bercinho, com um olhar que era uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Zé Carlos tinha olhado para o menino, depois para mim, e seu rosto, normalmente corado pelo sol, tinha se tornado uma máscara pálida, quase translúcida. Seus olhos azuis, que um dia eu achei que eram o céu, se transformaram em 2 lascas de gelo. Leocádia, ele disse finalmente, a voz rouca, arrastada, como se estivesse desenterrando as palavras. Ele não se virou. Continuou a olhar para o estacionamento lá fora, onde a nossa velha caminhonete D10 estava estacionada sob um pé de manga. Eu quero que você me diga o nome dele. Meu coração deu um salto doloroso. De quem, Zé? Perguntei, embora eu soubesse. Minha voz saiu fraca. Um fiapo. Do pai. Ele cuspiu a palavra. O nome do desgraçado que te fez essa vergonha. Uma lágrima quente escorreu pelo meu rosto e se perdeu no tecido da camisola. Não existe outro, Zé Carlos. Você sabe disso. Foram 40 anos. Ele se virou de repente. O movimento foi tão brusco que eu me encolhi. Seu rosto estava contorcido numa máscara de dor e fúria. 40 anos que eu te dei meu nome, minha casa, meu respeito. Pra quê? Pra você me transformar no corno da cidade? No velho que a mulher bota chifre debaixo do nariz? Você olhou pra essa criança, Leocádia? Você teve a coragem de olhar pra ele e depois olhar pra mim? Eu olhei. Olhei para o meu Samuel, tão sereno em seu sono, alheio à tempestade que desabava ao seu redor. E depois olhei para o homem com quem dividia a cama, as refeições, os filhos, as dívidas e as poucas alegrias por 4 décadas. E pela primeira vez, eu não o reconheci. O homem à minha frente era um estranho, consumido por um orgulho ferido que era maior que qualquer amor que um dia ele pudesse ter sentido por mim. Ele é meu filho, sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. Ele é nosso, nosso. Ele riu, um som seco sem humor, um som que quebrou algo dentro de mim. Essa coisa não é minha, não tem meu sangue. Olhe para ele, olhe para a cor dele,
E olhe para nós. Somos brancos, Kádia. Nossas famílias são de italianos e portugueses há gerações. De onde você acha que saiu essa criança? Eu não tinha uma resposta. Não uma que ele pudesse entender. A verdade era tão fantástica, tão inacreditável, que parecia uma mentira deslavada até para mim. Como eu poderia explicar sobre a clínica em Uberlândia, sobre a doutora Helena, sobre um tratamento experimental que eu mal compreendia? Como eu poderia dizer que aquele bebê era fruto da ciência, de um doador anônimo, de uma agulha e de um desejo desesperado de me sentir viva de novo? Naquele momento, com o julgamento queimando em seus olhos, as palavras morreram na minha garganta. Eu não te traí, Zé. Foi tudo o que consegui dizer, com a voz embargada pelo choro. Eu juro por Deus e por nossos filhos. Eu nunca te traí. Didish. Ele se aproximou da cama, seus passos pesados ecoando no chão de ladrilho. Ele não olhou para mim, mas para o bebê. Seu olhar era uma mistura de repulsa e uma curiosidade quase doentia. Ele observou o rostinho de Samuel por um longo instante, como se procurasse algum traço familiar, alguma semelhança que pudesse desmentir o que seus olhos viam. Não encontrou. A partir de hoje, Leocádia, ele disse, a voz baixa, letal, você não é mais minha mulher. Essa casa não é mais sua casa. Quando você sair daqui, pode ir para onde quiser. Mas na minha fazenda, nem você, nem essa criança pisam mais. Você me desonrou. Acabou com o meu nome. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Cada passo era uma martelada no meu peito. Eu queria gritar, implorar, agarrar seu braço e fazê-lo ouvir. Mas eu estava paralisada. Uma estátua de dor e choque. Na porta ele parou, a mão na maçaneta. Por um segundo, tive a esperança tola de que ele se viraria, que diria que era um pesadelo, que me perdoaria por um pecado que eu não cometi. Ele não se virou, apenas disse, com a voz vazia de qualquer emoção, vergonha. É isso que você me deu. Vergonha. E então ele se foi. A porta se fechou com um clique suave, mas para mim, soou como o estrondo de um trovão que racha o mundo ao meio. Fiquei sozinha no silêncio ensurdecedor, com o choro preso na garganta e um bebê recém-nascido que era, ao mesmo tempo, a maior alegria da minha vida e o motivo da minha completa ruína. O meu milagre tinha um preço, e eu estava apenas começando a pagá-lo. Para entender o tamanho da rachadura que o nascimento de Samuel causou, é preciso entender a vida que eu tinha antes. Uma vida sem rachaduras, sem sobressaltos, uma vida reta e previsível, como as fileiras de pés de café na nossa fazenda. Eu nasci e me criei em Araguari, filha de gente simples. Aprendi desde cedo que o destino de uma mulher era casar, ter filhos e cuidar da casa. E eu cumpri meu papel com a dedicação silenciosa que se esperava de mim. Conheci o Zé Carlos numa quermesse da igreja de São Sebastião. Eu tinha 17 anos, ele 22. Ele era o rapaz mais bonito da região, com os cabelos claros que o sol do cerrado deixava quase loiros, e um sorriso que prometia o mundo. Herdeiro da fazenda do Córrego Fundo, ele era um bom partido. E eu, com minhas tranças compridas e meu jeito quieto, devo ter parecido a esposa ideal. Dócil, trabalhadora, temente a Deus. Nosso namoro foi de mão dada na praça e olhares trocados durante a missa. O casamento, um ano depois, foi a maior festa que a cidade já tinha visto. O pai dele mandou matar 3 bois. Lembro do meu vestido branco, da grinalda de flores de laranjeira e de uma sensação estranha no peito, uma mistura de felicidade e de que eu estava entrando numa gaiola bonita, mas ainda assim, uma gaiola. A vida na fazenda era dura. Acordar antes do sol, preparar o café para os peões, cuidar da horta, da criação de galinhas, da limpeza da casa que era grande demais para uma pessoa só. Zé Carlos era um bom provedor. Nunca nos faltou nada de material. Mas ele era um homem de poucas palavras, e menos carinho ainda. O afeto dele era demonstrado na terra bem cuidada, no gado gordo, na cerca que ele mesmo consertava. O amor, para ele, era sinônimo de trabalho e de dever cumprido. Eu aprendi a ler seu amor nas coisas, não nas palavras. Tivemos 4 filhos, um atrás do outro. O Marcos, a Lúcia, o Fernando e a caçula, a Beatriz. Eles foram a luz da minha vida. Por eles, eu aguentava a solidão dos dias, o silêncio das noites em que Zé Carlos chegava cansado e só queria o prato de comida e a cama. Criei meus filhos para serem honestos e trabalhadores. Ensinei as meninas a bordar e a cozinhar, e os meninos a respeitarem o pai e a terra.
Eles cresceram, um a um, e foram saindo de casa, como passarinhos que aprendem a voar e deixam o ninho vazio. Marcos se tornou agrônomo e foi trabalhar em Goiás. Lúcia se casou com um comerciante de Uberlândia e me deu meus primeiros netos. Fernando, o mais apegado a mim, tentou a vida em São Paulo, mas acabou voltando para abrir uma pequena oficina mecânica na cidade. E Beatriz, minha Bia, a mais geniosa, virou professora e se mudou para Belo Horizonte. Com a saída do último filho, a casa ficou silenciosa demais. O eco dos meus passos nos corredores parecia gritar a minha solidão. A menopausa chegou como um decreto final, um carimbo da natureza dizendo que minha função principal na vida, a de ser mãe, havia terminado. Eu me olhava no espelho e via uma mulher envelhecida, com as mãos manchadas pela idade e pelo trabalho, os cabelos já quase todos brancos. Zé Carlos parecia nem notar minha presença. Nossa conversa se resumia ao clima, ao preço da saca de café, a alguma doença no gado. Dormíamos na mesma cama, mas havia um oceano de distância entre nós. Eu me sentia invisível, uma peça da mobília, uma sombra que se movia pela casa, garantindo que tudo estivesse em ordem para ele. Comecei a sentir um vazio no peito, uma tristeza sem nome que me pegava no final da tarde, quando o sol se punha atrás do morro e a escuridão engolia a paisagem. Eu chorava baixinho no banheiro, para que ele não ouvisse. O que eu ia dizer? Que estava triste por não ter mais motivo para me sentir útil? Ele não entenderia. Diria que era frescura, coisa de mulher desocupada. Nessa época, eu comecei a sentir umas dores estranhas, um cansaço que não passava. Fui ao médico da cidade, o Dr. Alceu, um senhor que já tinha me visto nascer. Ele me passou umas vitaminas, disse que era da idade, mas as dores continuavam. Foi a minha filha Lúcia, numa de suas visitas, que me trouxe uma revista de Uberlândia. Tinha uma reportagem sobre uma clínica nova, especializada em saúde da mulher, com tratamentos modernos para os sintomas do envelhecimento. O nome da médica era Helena Tavares. A foto dela na revista mostrava uma mulher jovem, de óculos e um sorriso confiante. A matéria falava em terapias de reposição hormonal, revitalização celular, palavras que soavam como música para os meus ouvidos cansados. Revitalização. Era tudo o que eu queria. Me sentir viva de novo. Não era sobre ter filhos. Claro que não. Aos 65 anos, essa ideia era um absurdo, uma loucura. Era sobre ter de volta um pouco da energia, da alegria de viver que o tempo e a rotina tinham me roubado. Guardei a revista como um tesouro. Por semanas, eu a lia e relia escondida. A ideia de ir a Uberlândia, de procurar aquela médica, começou a crescer dentro de mim como uma sementinha teimosa. Era um ato de rebeldia. A primeira coisa que eu faria por mim, e apenas por mim, em 40 anos. A poeira do tempo tinha se acumulado sobre a minha alma, e eu, pela primeira vez, sentia uma vontade imensa de espaná-la. O vazio não era algo que se pudesse explicar com lógica. Não era fome, não era sede, não era doença que se curasse com remédio de farmácia. Era uma ausência. A ausência do barulho dos filhos correndo pela casa, da necessidade de apartar uma briga ou de preparar um lanche da tarde caprichado. A ausência de me sentir necessária. Minha vida, que antes era uma orquestra de tarefas e afetos, tinha se tornado uma música de uma nota só, monótona, repetitiva e triste. Zé Carlos não percebia. Para ele, a paz e o silêncio eram sinônimos de ordem. A casa estava limpa, a comida na mesa, a roupa lavada. O que mais uma mulher poderia querer? Ele não entendia que o meu trabalho não era apenas físico, era emocional. Eu era o centro gravitacional daquela família, e agora que os planetas tinham encontrado suas próprias órbitas, eu flutuava à deriva num espaço frio e escuro. Comecei a conversar com as plantas. Contava meus dias para as samambaias na varanda. Desabafava minhas tristezas com as roseiras do jardim. Elas eram minhas únicas confidentes. Às vezes, eu me pegava olhando para o porta-retrato na sala. A foto do nosso casamento. Nós dois, tão jovens, com um futuro inteiro pela frente. O que tinha acontecido com aquela moça de olhos brilhantes? Onde ela tinha se perdido? A revista com a reportagem da doutora Helena virou meu livro de cabeceira. Eu a escondia debaixo do colchão, como uma adolescente que esconde um diário. As palavras da médica na entrevista eram como um bálsamo. Ela falava que a menopausa não precisava ser o fim, mas um recomeço. Falava de tratamentos que podiam devolver o vigor, melhorar a pele, o cabelo,
o ânimo. Ela usava o termo rejuvenescimento fisiológico. Aquilo soava quase como mágica. A semente da esperança foi regada por essa fantasia. Eu me imaginava com mais disposição para cuidar do meu jardim, com mais energia para visitar meus netos em Uberlândia, talvez até com coragem para aprender algo novo, como a dirigir a caminhonete. Algo que Zé Carlos sempre disse que era coisa de homem. A ideia de ir à clínica não era sobre desafiá-lo, mas sobre me resgatar. A decisão de ir foi tomada numa tarde chuvosa. Eu estava na cozinha, coando um café, e o cheiro me trouxe uma lembrança da minha mãe. Ela também tinha murchado depois que nós, os filhos, saímos de casa. Tinha se tornado uma sombra quieta, que se apagou aos poucos. Naquele instante, eu tive um medo profundo de ter o mesmo destino. Eu não queria me apagar. Eu queria acender de novo, nem que fosse uma luzinha fraca, um vagalume na escuridão. O maior obstáculo era o Zé Carlos. Ele era avesso a médicos e a novidades de cidade grande. Para ele, qualquer coisa além de um analgésico era frescura. E gastar dinheiro com um tratamento para se sentir melhor seria um absurdo, um desperdício. Eu sabia que precisaria mentir, e a mentira pesava na minha consciência. Habituada a uma vida de retidão, passei dias ensaiando o que dizer. Pensei em inventar uma dor nas costas que só um especialista de Uberlândia poderia tratar. Pensei em dizer que ia ajudar minha filha Lúcia com os netos que estavam doentes. Cada mentira parecia mais esfarrapada que a outra. A culpa me corroía, mas a vontade de me salvar era maior. Finalmente, criei coragem. Numa noite durante o jantar, com a voz mais firme que consegui produzir, eu disse: Zé, a Lúcia me ligou. O Pedrinho não está bem do pulmão, e ela precisa de ajuda. Pensei em passar uns dias lá na semana que vem. Ele me olhou por cima da borda do prato, mastigando devagar. Seus olhos me avaliaram, desconfiados. Zé Carlos tinha um faro apurado para qualquer coisa fora da rotina. Doente de quê? É grave? Ele perguntou, o tom prático de sempre. É uma bronquite forte, coisa de criança. Mas você sabe como a Lúcia é, fica nervosa. Eu indo lá, ela se acalma. Improvisei, o coração batendo descompassado. Ele deu de ombros, um gesto que significava consentimento. Faça como quiser, mas não demore. A safra do café está começando, e eu preciso de você aqui. É claro, Zé, coisa de 3, 4 dias, no máximo, eu disse, sentindo um alívio imenso misturado a uma pontada de vergonha. Naquela noite, mal consegui dormir. A culpa pela mentira e a ansiedade pela viagem travavam uma batalha dentro de mim. Mas debaixo de tudo isso, havia uma fagulha, uma pequena e teimosa semente de esperança que, pela primeira vez em muito tempo, me fazia sentir que o futuro poderia ser diferente do passado. Eu não sabia, é claro, o quão diferente ele seria. Não podia imaginar que aquela semente daria um fruto tão inesperado, tão revolucionário, que abalaria os alicerces do meu mundo de uma forma que eu jamais poderia conceber. A viagem de Araguari para Uberlândia, que hoje se faz em pouco mais de meia hora, naquela época parecia uma jornada para outro país. Eu fui no ônibus da aviação Pássaro Verde, que saía da rodoviária pequena e poeirenta da nossa cidade. Vesti meu melhor vestido, um de estampa floral discreta, e coloquei um lenço na cabeça para proteger o cabelo do vento e do pó da estrada. Na bolsa, além de uma troca de roupa e dos meus documentos, eu levava o recorte da revista com o endereço da clínica e um bolo de fubá que tinha feito para Lúcia, para dar um ar de verdade à minha mentira. O ônibus balançava na estrada de asfalto remendado, e a paisagem do Triângulo Mineiro se desdobrava pela janela. Pastos verdes, cupinzeiros vermelhos, e o céu de um azul infinito. Eu me sentia uma fugitiva. Cada quilômetro que me afastava da fazenda era um passo para longe da Cádia que todos conheciam e um passo em direção a uma desconhecida. O medo e a excitação se misturavam no meu estômago. Chegar em Uberlândia era sempre um susto. O barulho, o trânsito, os prédios altos. Tudo parecia gritar progresso, uma palavra que na fazenda soava distante. Fiquei na casa da Lúcia, que me recebeu com o carinho de sempre, preocupada com a minha aparência cansada. Brinquei com meus netos, ajudei na cozinha e no dia seguinte inventei que precisava ir ao centro resolver umas coisas do banco para poder escapar para a minha consulta. A clínica da doutora Helena ficava num prédio moderno, com fachada de vidro e uma recepção com ar-condicionado, poltronas de couro
e uma moça sorridente que me ofereceu água e café. Senti-me deslocada, uma mulher do campo num ambiente sofisticado. As outras pacientes na sala de espera eram mulheres mais jovens, bem vestidas, que falavam ao celular, um luxo raro na época. Eu me encolhi na minha poltrona, alisando o tecido do meu vestido, me sentindo um peixe fora d'água. Quando a recepcionista chamou meu nome, Senhora Leocádia Pires, meu coração quase saiu pela boca. A doutora Helena me recebeu em sua sala, que era clara, organizada e tinha um cheiro suave de lavanda. Ela não era como eu imaginava. Era mais jovem, tinha um olhar gentil e uma voz calma que me tranquilizou imediatamente. Então, dona Cádia, o que a traz aqui? Ela perguntou, depois de me oferecer uma cadeira confortável em frente à sua mesa de vidro. Com a voz trêmula, contei tudo. Falei do cansaço, da tristeza, da sensação de invisibilidade, do medo de envelhecer e me apagar como minha mãe. Falei menos das dores físicas e mais das dores da alma. Para minha surpresa, ela não me olhou com pena, nem me disse que era da idade. Ela ouviu com atenção, fazendo anotações num caderno, balançando a cabeça em compreensão. Quando terminei, ela sorriu. Dona Cádia, o que a senhora está sentindo é muito comum. O corpo da mulher passa por uma transformação imensa. Mas a medicina moderna tem recursos para nos ajudar a passar por essa fase com mais qualidade de vida. Existe um tratamento, ainda um pouco experimental, mas com resultados muito promissores. Ele não apenas repõe os hormônios que seu corpo deixou de produzir, mas estimula o organismo a, digamos, lembrar de sua vitalidade. Ela me explicou sobre o tratamento com palavras que eu mal entendia, fatores de crescimento, células-tronco, bioestimulação. Parecia ficção científica. Eu estava fascinada e assustada. E como funciona, doutora? Perguntei. É um procedimento relativamente simples, feito aqui na clínica. Envolve a introdução de material biológico processado em laboratório, que age como um catalisador para reativar certas funções do seu corpo. É seguro e os efeitos são notáveis. Foi nesse momento que ela mencionou, de passagem, a origem do material. Para garantir a eficácia, usamos um banco genético com doadores jovens e saudáveis. O material é tratado para ser compatível e seguro. A senhora não precisa se preocupar com nada. A menção a banco genético e doadores passou por mim sem fazer muito alarde. Na minha ignorância, eu imaginei que fosse algo como uma transfusão de sangue, um material anônimo e purificado, apenas com o propósito de cura. A ideia de que aquilo pudesse ter qualquer relação com fertilidade nem sequer me passou pela cabeça. Eu era uma mulher na menopausa há mais de uma década. A possibilidade de uma gravidez era tão real quanto a de uma galinha criar dentes. Era impossível. O custo do tratamento era alto. Eu teria que usar uma parte da pequena economia que guardava em segredo. Dinheiro da venda de ovos e queijos que Zé Carlos nem sabia que existia. Mas naquele momento, pareceu um investimento justo. Um investimento em mim. Eu aceito, doutora, eu disse, com uma determinação que surpreendeu a mim mesma. Saí da clínica sentindo que tinha dado um passo gigantesco. Um passo no escuro, é verdade, mas um passo à frente. Eu não tinha ideia de que aquele material biológico continha uma vida em potencial. Não tinha como saber que, na tentativa de rejuvenescer meu corpo, eu estava, na verdade, abrindo a porta para o maior e mais chocante milagre da minha existência. A viagem a Uberlândia não era apenas uma fuga da rotina. Era uma viagem para um destino que eu jamais poderia ter previsto. Comecei o tratamento na semana seguinte. Inventei para o Zé Carlos que o médico das costas tinha pedido uma série de aplicações, e por isso eu precisaria ir a Uberlândia uma vez por semana durante algum tempo. Ele resmungou sobre o gasto com a passagem de ônibus e a minha ausência, mas como eu me dedicava em dobro às tarefas da fazenda nos outros dias, ele acabou cedendo. Cada viagem era uma aventura secreta. Eu pegava o primeiro ônibus da manhã e voltava no último da tarde, exausta, mas com uma sensação de propósito que há muito não sentia. A clínica da doutora Helena se tornou meu refúgio, um mundo paralelo, onde eu não era a esposa do Zé Carlos, ou a mãe do Fernando, mas a dona Cádia, uma paciente, uma mulher cuidando de si mesma. O procedimento em si era rápido e quase indolor. Uma série de pequenas injeções que a doutora aplicava com uma mão leve. Enquanto isso, conversávamos. Ela me perguntava sobre a fazenda, sobre meus filhos, sobre minhas roseiras,
Era a primeira vez em anos que eu tinha alguém para conversar que não fosse da família. Doutora Helena se tornou minha confidente. Contei a ela sobre a minha solidão, sobre o silêncio do meu casamento. E ela me ouvia, sem julgamentos. Nas primeiras semanas não senti grande diferença, mas aos poucos, algo começou a mudar. Primeiro, foi o meu sono. Passei a dormir a noite inteira, um sono profundo e reparador. Depois, senti uma energia nova correndo em minhas veias. Acordava mais disposta, com vontade de fazer as coisas. O cansaço que me acompanhava como uma sombra começou a se dissipar. As mudanças mais visíveis vieram depois. Minha pele, antes seca e opaca, ganhou um viço diferente. Meus cabelos, que caíam aos montes, pareceram mais fortes. Até as dores nas juntas diminuíram. Eu me sentia florescendo, como uma planta no outono da vida que, de repente, recebesse uma chuva de primavera. Zé Carlos notou. "Você anda mais animada, mulher", ele disse um dia durante o almoço. "Esse tal médico de Uberlândia deve ser bom mesmo. Pelo menos o dinheiro está servindo para alguma coisa." Eu apenas sorri, um sorriso cúmplice para mim mesma. O segredo me dava uma força estranha, uma sensação de poder. Eu tinha um mundo só meu, um jardim secreto que ninguém conhecia. A mudança no meu humor refletiu na casa. Voltei a cantarolar enquanto cozinhava. Plantei um canteiro novo de temperos perto da cozinha. Fiz pães e bolos que há muito não fazia. A casa, que andava tão cinzenta, pareceu ganhar um pouco de cor. Zé Carlos, embora não admitisse, parecia mais leve também. Às vezes, ele até puxava uma conversa fiada à noite, antes de dormir. Algo que não acontecia há anos. Numa dessas noites, aconteceu algo inesperado. Depois de tanto tempo vivendo como dois estranhos na mesma cama, ele se aproximou de mim. Houve uma ternura em seu toque que me surpreendeu. Foi uma noite diferente, que me lembrou dos primeiros anos do nosso casamento. Naquele momento, me senti culpada pelo meu segredo, mas também senti uma ponta de esperança de que talvez nem tudo estivesse perdido entre nós. Eu não sabia, e ele muito menos, que naquela noite, o tratamento moderno da doutora Helena e a reaproximação do meu marido estavam se encontrando de uma forma impossível. A ciência e a vida, o planejado e o acaso, se cruzaram dentro do meu corpo de 66 anos. O jardim secreto que eu cultivava com tanto esmero estava prestes a gerar a flor mais exótica e inesperada de todas. Uma flor que mudaria a paisagem da minha vida para sempre. Eu, que só queria um pouco mais de vida para mim, estava, sem saber, gerando uma vida inteira dentro de mim. Os primeiros sinais foram sutis, fáceis de confundir com os efeitos colaterais do tratamento ou com os caprichos de um corpo envelhecido. Um enjoo matinal que eu atribuí ao café forte demais. Uma tontura passageira que culpei no calor do fogão a lenha. Um sono avassalador que chegava no meio da tarde, que eu achava ser cansaço acumulado. Contei para a doutora Helena sobre esses sintomas numa das minhas visitas. Ela me examinou, fez algumas perguntas e disse que poderia ser uma reação do meu organismo se readaptando ao novo equilíbrio hormonal. É como se o seu corpo estivesse reaprendendo a funcionar, dona Cádia. Vamos observar, ela disse com sua calma habitual. Mas então vieram as mudanças mais estranhas. Meus seios, que há anos eram apenas lembranças do que um dia foram, ficaram doloridos e inchados. Certos cheiros, como o da carne fritando, começaram a me revirar o estômago. E a minha cintura, que eu sempre mantive fina, começou a desaparecer dentro das minhas saias. A ideia era tão absurda, tão fora de qualquer lógica, que eu a empurrava para o fundo da minha mente. Gravidez? Aos 66 anos? Era impossível. Uma piada de mau gosto do destino. Eu me sentia envergonhada de sequer pensar nisso. Provavelmente era um tumor, um cisto, alguma doença grave que o tratamento tinha despertado. O medo começou a substituir a esperança. Foi o doutor Alceu, o médico antigo de Araguari, quem confirmou o inacreditável. Fui procurá-lo para investigar o inchaço na barriga, como eu dizia. Ele era um homem prático, de poucas palavras. Me apalpou a barriga, me olhou por cima dos óculos de aros grossos e franziu a testa. Cádia, quando foi sua última menstruação? Ele perguntou. Doutor, já faz mais de 10 anos, respondi, sentindo meu rosto corar. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Pegou seu estetoscópio, aquele instrumento frio que sempre me deu arrepios, e o encostou na minha barriga. Ficou em silêncio por um longo tempo,
movendo o aparelho de um lado para o outro. Seus olhos se arregalaram. Ele tirou o estetoscópio das orelhas e me encarou, a boca ligeiramente aberta. Kádia, ou eu estou ficando completamente louco, ou tenho um coração batendo aí dentro, e não é o seu. O chão pareceu sumir sob os meus pés. O consultório pequeno e abafado começou a girar. Eu agarrei os braços da cadeira para não desmaiar. Não pode ser, doutor. É um engano. Deve ser um problema de coração, um sopro, qualquer coisa. Não é sopro, Kádia. É um ritmo forte, rápido, compassado. É um coração de bebê, ele disse, a voz cheia de espanto. Pelo amor de Deus, mulher, como isso é possível? Eu não soube o que responder. Saí do consultório atordoada, caminhando pelas ruas de Araguari como uma sonâmbula. O sol forte batia no meu rosto, mas eu sentia um frio na espinha. Grávida. A palavra ecoava na minha cabeça. Era um milagre ou era a minha sentença de loucura? Cheguei em casa e me tranquei no quarto. Coloquei a mão sobre o meu ventre, que já estava visivelmente arredondado. Fiquei ali, quieta, tentando sentir. E então, eu senti um movimento minúsculo, um tremular suave, como o bater de asas de uma borboleta. E de novo, era real. Havia vida dentro de mim. O pânico inicial deu lugar a uma onda de emoções que eu não sabia nomear. Era medo, era alegria, era assombro. Como eu contaria isso para o Zé Carlos? E para os meus filhos? E para a cidade inteira? Eu seria vista como uma aberração, uma velha que tinha perdido o juízo. Naquela noite, liguei para a doutora Helena de um orelhão. A voz um sussurro. Contei o que o doutor Alceu tinha dito. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou uma eternidade. Dona Kádia, ela disse finalmente, a voz cuidadosa. Isso é altamente improvável, mas não impossível. O tratamento reativou seu sistema reprodutivo de uma forma que nem a ciência previa. É um caso em 1 milhão. A senhora precisa voltar aqui. Precisamos fazer um ultrassom. Precisamos ter certeza. A certeza. Eu já a tinha. A borboleta em meu ventre era a minha certeza. Eu estava carregando um filho do outono da minha vida. Um fruto de uma esperança secreta e de uma ciência que eu não compreendia. O mundo não estava preparado para isso. E para ser sincera, nem eu. Contar para o Zé Carlos foi a tarefa mais difícil da minha vida. Eu adiei por dias, esperando o momento certo, o humor certo. Mas com ele, nunca havia um momento perfeito. Numa noite, depois do jantar, enquanto ele limpava seu canivete na varanda, eu respirei fundo e me aproximei. Zé, preciso te contar uma coisa. Comecei, a voz falhando. Ele nem levantou os olhos do canivete. Diga, eu estou esperando um filho. O som da lâmina raspando na pedra de afiar cessou. Ele levantou a cabeça devagar, os olhos semicerrados, como se não tivesse entendido. O que você disse? Eu estou grávida, Zé Carlos. Repeti, desta vez um pouco mais alto. Primeiro ele riu, uma risada curta, debochada. Você andou bebendo, Leocádia? Perdeu o juízo de vez? É verdade. Fui ao médico. Ele confirmou. A risada morreu em seu rosto. Ele me encarou, procurando algum sinal de brincadeira. Não encontrou. A incredulidade deu lugar a uma confusão profunda. Ele se levantou, guardou o canivete no bolso e andou de um lado para o outro na varanda, a mão no queixo. Mas como? Você já passou da idade há muito tempo. Ele gaguejou, a lógica masculina tentando encontrar uma explicação para o impossível. Eu sei. O médico disse que é um milagre. Coisa de Deus. A palavra milagre foi a chave. O rosto do Zé Carlos se transformou. A confusão se dissipou. E em seu lugar, surgiu algo que eu não via há anos. Um brilho de orgulho. Um sorriso lento se espalhou por seus lábios. Um filho meu, nessa idade, ele murmurou, mais para si mesmo. Deus me escolheu. Deus nos escolheu, Kádia. Ele me abraçou. Um abraço desajeitado, forte. Foi a primeira vez que ele me abraçou daquele jeito em talvez 20 anos. Ele me girou no ar, rindo alto, uma risada de triunfo. Vamos ter um filho, Leocádia. Um herdeiro, o caçula. A reação dele me pegou de surpresa. Eu esperava raiva, desconfiança, zombaria. Mas o Zé Carlos, em sua vaidade de macho, em sua fé simples e literal, interpretou o evento da única maneira que seu ego permitia, como um sinal divino de sua própria virilidade, de sua força, de seu valor como homem.
Ele não era um velho acabado. Era um patriarca abençoado por Deus com um herdeiro tardio. Nos dias seguintes, ele se tornou outra pessoa. Passou a me tratar com uma delicadeza que eu não conhecia. Pedia para eu não pegar peso. Trazia frutas da cidade para mim. Me cobria com uma manta quando eu cochilava no sofá. Ele estava encantado. E ele não guardou o segredo. Na primeira oportunidade, no bar do Tião, onde os fazendeiros se reuniam para jogar truco e beber cachaça, ele anunciou a novidade com o peito estufado. Pois é, meus amigos, se preparem para serem padrinhos. A Cádia me deu a bênção de ser pai de novo. A notícia se espalhou por Araguari como fogo em palha seca. No começo, ninguém acreditou. Acharam que o Zé Carlos tinha bebido demais. Mas quando minha barriga começou a crescer de verdade, a cidade se dividiu. Havia os que zombavam, os que faziam piadas maldosas nas esquinas. O velho Zé tá mais potente que muito garotão por aí, eles diziam rindo. Mas havia também os que viam a coisa com assombro e respeito. As beatas da igreja diziam que era uma dádiva, que éramos uma reencarnação de Abraão e Sara. O padre, durante a missa, chegou a citar nosso caso como um exemplo do poder de Deus. Eu me tornei uma celebridade local. As pessoas me paravam na rua, queriam tocar na minha barriga, pediam a minha bênção. Eu me sentia uma farsa. Sorria, agradecia, mas por dentro, o segredo do tratamento da doutora Helena me corroía. Eu deixei que o Zé Carlos acreditasse em seu milagre particular porque era mais fácil, porque eu tinha medo de destruir aquela alegria tardia que o tinha transformado. Eu não sabia que estava construindo um castelo de cartas sobre um vulcão. O orgulho dele era imenso, mas frágil. E eu não fazia ideia de que a queda seria tão devastadora. A gravidez me colocou numa vitrine. Em Araguari, uma cidade onde a vida de todo mundo é assunto público, a minha história se tornou a novela das 7. Eu não podia mais ir à padaria sem ser o centro das atenções. Os olhares me seguiam, curiosos, cheios de perguntas não ditas. As comadres da vizinhança, que antes só passavam para pedir uma xícara de açúcar, agora apareciam com a desculpa de ver como a futura mamãe estava. Sentavam-se na minha cozinha, os olhos fixos na minha barriga crescente, e me bombardeavam com perguntas e conselhos. Mas, Cádia, você não tem medo? Nessa idade, dizia Dona Nena, a esposa do farmacêutico, com uma falsa preocupação. É menino ou menina? Já sabe? Antigamente a gente adivinhava pelo formato da barriga, comentava a Zefa, uma costureira que sabia da vida de todo mundo. Eu respondia com monossílabos, oferecia café e bolo, e contava os minutos para que fossem embora. Cada visita era um interrogatório disfarçado. Elas queriam detalhes, queriam entender o inexplicável. E eu, presa à minha mentira piedosa, só podia sorrir e dizer: é a vontade de Deus. Meus filhos, quando souberam, tiveram reações variadas. Liguei para cada um, a voz embargada de vergonha e ansiedade. Lúcia, a de Uberlândia, foi a mais prática. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora tem certeza? Fez todos os exames? Isso é perigoso. E o que o pai disse? Quando contei da reação do Zé Carlos, ela suspirou. Ah, o orgulho do papai. Só espero que isso não dê problema. Marcos, o agrônomo, foi mais distante. Mãe, a senhora sabe o que está fazendo? O povo aí da cidade vai comer vocês vivos. Pensa na sua saúde. Havia um tom de reprovação em sua voz, como se eu tivesse feito algo errado, vergonhoso. Fernando, o meu filho do meio, que morava na cidade, foi o que mais sofreu com a zombaria. Os amigos na oficina não o perdoavam. E aí, Fernandão, vai ganhar um irmãozinho para trocar as fraldas? Eles diziam. Ele chegava para me visitar com o rosto fechado, e eu sabia que ele estava sendo alvo de piadas por minha causa. Mas a reação mais dura foi a de Beatriz, a caçula, a professora de Belo Horizonte. Mãe, isso é um absurdo! É uma irresponsabilidade! A senhora e o papai não pensaram em nada? Na sua idade, no ridículo que vão passar? Eu não acredito que a senhora fez isso comigo, ela disse, como se a minha gravidez fosse uma ofensa pessoal a ela. As palavras dela me feriram profundamente. Eu, que sempre vivi para os meus filhos, agora era vista por eles como uma fonte de vergonha. Eles não viam o milagre, apenas o escândalo, apenas a quebra da ordem natural das coisas. Enquanto isso, Zé Carlos vivia numa bolha de euforia. Ele comprou um berço de madeira maciça, mandou pintar o quartinho de hóspedes de azul e começou a falar do filho como o meu guri.
Ele fazia planos. Vou ensinar ele a montar a cavalo antes de aprender a andar. Vai ser meu sucessor na fazenda, já que os outros não quiseram saber da terra. Ele se agarrou àquela paternidade tardia como um náufrago a uma tábua de salvação. Era a sua chance de moldar um filho à sua imagem e semelhança, de corrigir os erros que ele achava que tinha cometido com os outros. Ele estava tão cego pelo orgulho que não via o abismo que se abria sob nossos pés. E eu, no centro de tudo isso, me sentia cada vez mais sozinha. Estava cercada de gente, de olhares, de sussurros. Mas a minha alma estava em isolamento. Carregava 2 segredos no ventre, um filho e a verdade sobre sua origem. E sentia que, quando um deles viesse à luz, o outro viria junto, como uma sombra, para destruir tudo o que eu conhecia. A vitrine em que me colocaram tinha um vidro muito fino, e eu sabia que, a qualquer momento, ele poderia se estilhaçar. Os meses finais da gestação foram uma estranha mistura de paz e apreensão. Fisicamente, eu me sentia surpreendentemente bem. O tratamento da doutora Helena, somado à gravidez, tinha me dado uma vitalidade que eu não experimentava desde a juventude. Minha barriga crescia, redonda e firme, e os movimentos do bebê dentro de mim eram constantes, uma comunicação secreta que só eu entendia. Eram nesses momentos, sentada na varanda ao entardecer, sentindo meu filho se mexer, que eu conseguia esquecer o mundo lá fora e apenas ser mãe. Zé Carlos continuava em seu estado de graça. Ele passou a me acompanhar nas raras consultas com o doutor Alceu, o peito inflado de orgulho. O doutor, um homem discreto, se limitava a dizer que estava tudo correndo bem dentro do possível, com um olhar que me dizia que ele ainda não conseguia acreditar no que via. Zé Carlos interpretava a descrição do médico como admiração contida. Nossos outros filhos mantinham uma distância cautelosa. Ligavam para saber da minha saúde, mas evitavam o assunto principal. Era como se, ao não falarem da gravidez, ela se tornasse menos real. Fernando era o único que me visitava com frequência, trazendo frutas ou um remédio da farmácia. Ele se sentava na cozinha, tomava um café em silêncio, os olhos cheios de uma preocupação que ele não sabia expressar em palavras. Eu via em seu rosto o conflito entre o amor por mim e a vergonha que sentia. A cidade, aos poucos, pareceu se acostumar com a novidade. A avó grávida já não era mais um escândalo, mas uma peculiaridade local, um causo para se contar aos visitantes. As piadas diminuíram, e em seu lugar surgiu uma espécie de expectativa coletiva. O nascimento do filho do milagre do Zé Carlos se tornou um evento aguardado. Essa calmaria era enganosa. Era o silêncio que precede a tempestade. Por dentro, eu era um turbilhão de ansiedade. O segredo que eu guardava era uma bomba-relógio. A cada consulta que eu fazia escondida em Uberlândia, a doutora Helena me preparava. Fizemos um ultrassom e ela me mostrou a imagem em preto e branco na tela. É um menino, dona Cádia. Perfeito e saudável. Naquele dia, ela tocou no assunto delicado. Cádia, nós precisamos conversar sobre o doador. Como eu te disse, usamos um banco genético diversificado para garantir a saúde do material. O doador selecionado para o lote que a senhora usou, ele era um homem saudável, jovem, mas ele era afrodescendente. A informação me atingiu como um soco no estômago. Eu fiquei sem ar, negra. A palavra não era dita, mas estava implícita. Um homem negro. Na minha cabeça, a imagem do meu bebê sempre foi uma miniatura do Zé Carlos ou dos meus outros filhos. Cabelos claros, pele branca, talvez os olhos azuis do pai. Eu nunca, nem por um segundo, considerei outra possibilidade. O que isso significa, doutora? Perguntei, a voz um fio. Significa que seu filho pode nascer com traços afrodescendentes. A pele pode ser mais escura. O cabelo pode ser cacheado. A genética é uma caixinha de surpresas, mas a probabilidade é alta. Eu voltei para Araguari naquele dia sentindo o peso do mundo nas costas. A mentira que eu contei para o Zé Carlos, a do milagre de Deus, estava prestes a se revelar da forma mais chocante possível. O orgulho dele estava todo construído sobre a ideia de um filho que seria a sua continuação, o seu sangue, a sua raça, um herdeiro branco, como todos os Pires e os Guimarães de nossas famílias. Como ele reagiria à verdade? Um homem criado no interior, cheio de preconceitos velados que às vezes escapavam em comentários sobre os pretos ou os baianos.
Um homem cujo maior valor era o nome da família. As últimas semanas foram um tormento. Eu rezava todas as noites, pedindo a Deus que me desse uma saída, que fizesse um milagre de verdade, que meu filho nascesse branco. Eu me sentia a pior das mães por pensar assim. Eu já amava aquela criança com todas as minhas forças. Não importava a cor que ele tivesse. Mas eu temia pelo seu futuro e pelo meu. Eu temia a reação do Zé Carlos, o ódio, a rejeição. A calmaria tinha acabado. Eu podia ouvir o barulho do vento se aproximando. Podia ver as nuvens escuras se formando no horizonte. A tempestade estava chegando. E eu estava sozinha, bem no meio do seu caminho. Nasci. O dia do nascimento de Samuel foi uma quarta-feira cinzenta de fevereiro, com o céu carregado de uma chuva que não caía. As dores começaram de madrugada, pontadas suaves que foram se intensificando até se tornarem ondas poderosas que me tiravam o fôlego. Acordei o Zé Carlos, que pulou da cama num misto de pânico e excitação. "É agora, Cádia! É agora! O nosso guri tá chegando!" ele dizia, enquanto se vestia apressado, derrubando coisas pelo quarto. A viagem até a Santa Casa de Araguari foi feita em tempo recorde, com a D10 velha sacolejando na estrada de terra e depois cantando pneu no asfalto. Zé Carlos dirigia com uma mão no volante e a outra segurando a minha, um gesto de companheirismo que me tocou profundamente e, ao mesmo tempo, aumentou meu desespero. Ele estava tão feliz, tão cheio de esperança. Na maternidade, fui recebida pela dona Elvira, a enfermeira-chefe, e sua equipe, que me trataram como uma rainha. A notícia de que a vovó grávida tinha entrado em trabalho de parto se espalhou pelo hospital. Havia um clima de evento. Zé Carlos ficou na sala de espera, andando de um lado para o outro, roendo as unhas, recusando o café que lhe ofereciam. O parto foi difícil, mas rápido. Aos 66 anos, meu corpo lutou, mas a força que me movia era imensa. Eu não estava dando à luz apenas a um filho, estava dando à luz a verdade. E no meio da dor, do suor e das palavras de incentivo das enfermeiras, eu ouvi o choro, um choro forte, vigoroso, que encheu a sala de parto e o meu coração. "É um menino, Cádia, um meninão lindo e saudável", disse o doutor Alceu, a voz embargada de uma emoção que ele raramente demonstrava. E então, eles o colocaram nos meus braços. Todo o medo, toda a angústia, toda a apreensão se dissolveram no instante em que eu olhei para ele. Ele era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Tinha um tufo de cabelo preto bem cacheado, grudado na cabeça. As mãozinhas minúsculas se abriam e fechavam. E a pele dele era de um tom quente de canela, macia e perfeita. Ele abriu os olhos, grandes e escuros como duas jabuticabas, e me encarou. Naquele momento, eu soube o que era amor incondicional. Ele não era branco. Ele não se parecia em nada com o Zé Carlos. E isso não importava nem um pouco. Ele era meu filho, meu Samuel. A enfermeira o levou para os primeiros cuidados. E eu fiquei na cama, exausta, mas com uma paz que nunca tinha sentido. Uma paz que durou pouco. Logo depois, já no quarto, a dona Elvira entrou, empurrando o bercinho de acrílico. Ela tinha um sorriso amarelo no rosto, um olhar de compaixão. "Ele é lindo, Cádia. Um anjo", ela disse, ajeitando o bebê no berço ao lado da minha cama. Zé Carlos entrou logo em seguida, o rosto radiante, um sorriso de orelha a orelha. "E então, cadê o meu campeão? Deixa eu ver o meu filho." Ele se aproximou do berço. O sorriso em seu rosto congelou. Ele se inclinou, como se precisasse ver mais de perto para acreditar. A cor sumiu de sua face. Ele olhou para o bebê, para a pele escura, para o cabelo crespo. Depois, virou a cabeça lentamente e me encarou. Seus olhos azuis, antes cheios de alegria, agora eram duas fendas de gelo e incredulidade. O silêncio que se instalou no quarto foi o mais terrível que já vivi. Um silêncio que gritava acusações, que ecoava a traição, a vergonha, a desonra. O sonho do patriarca, seu milagre particular, tinha se desfeito em pó diante de seus olhos. O seu guri não tinha a sua cor, e para ele, aquilo só podia significar uma coisa. Foi naquele momento, naquele quarto de hospital com cheiro de álcool e de sonhos quebrados, que a minha história realmente começou. A história que me levaria ao fundo do poço para, depois, me ensinar a voar.
Depois que o Zé Carlos saiu batendo a porta, o mundo pareceu encolher e se resumir àquele quarto branco e estéril. O choro de Samuel, que antes era música, agora soava como uma sirene de alarme. As enfermeiras entravam e saíam na ponta dos pés, com olhares piedosos, sem saber o que dizer. Eu estava sozinha, completamente à deriva. Minha primeira reação foi o pânico. Peguei meu filho no colo, o apertei contra o peito e chorei. Chorei pela rejeição dele, pela fúria do meu marido, pelo futuro incerto que nos esperava. Como eu ia explicar o inexplicável? Quem acreditaria em mim? No meio do desespero, uma luz. Doutora Helena. Ela era a única pessoa no mundo que conhecia a verdade completa. Pedi a uma enfermeira que me deixasse usar o telefone do posto de enfermagem. Com as mãos trêmulas, disquei o número da clínica em Uberlândia, rezando para que ela estivesse lá. Clínica da Mulher, bom dia. Atendeu a voz profissional da recepcionista. Por favor, eu preciso falar com a doutora Helena. É urgente. Diga que é a Leocádia Pires, de Araguari. A paciente... Eu hesitei. A paciente que teve o bebê. Esperei na linha, o coração na boca. Do outro lado, ouvi vozes abafadas. Então, a voz calma da doutora soou no telefone. Dona Cádia? O que aconteceu? Está tudo bem com a senhora e com o bebê? Com a voz embargada, contei tudo. A reação do Zé Carlos, as acusações, o abandono. Doutora, ele acha que eu o traí. Ele foi embora. Ninguém vai acreditar em mim. O que eu faço? Houve uma pausa. Eu podia sentir a preocupação dela do outro lado da linha. Cádia, me escute com atenção, ela disse. O tom de voz firme, mas gentil. A senhora não fez nada de errado. O que aconteceu foi uma consequência rara e inesperada de um tratamento médico. A senhora não traiu seu marido. A ciência explica o que aconteceu. E então, com uma paciência infinita, ela me explicou de novo, desta vez com todos os detalhes que eu não tinha entendido antes. Falou sobre o banco de doadores, sobre como o material genético é coletado e armazenado. Explicou que, para o tipo de tratamento que eu fiz, a compatibilidade sanguínea e a saúde do doador eram os critérios principais, e não a raça. A diversidade étnica no banco era, inclusive, uma forma de garantir um material genético mais forte e variado. O prontuário do doador, cujo material foi usado no seu lote, Cádia, descreve um homem de 25 anos, estudante de engenharia em São Paulo, saudável, sem histórico de doenças genéticas. E sim, ele se autodeclarou como afrodescendente. A escolha foi aleatória, baseada em critérios técnicos de laboratório. Não houve erro, apenas uma combinação de fatores que levou a este resultado. Ela continuou, a voz cheia de empatia. Eu sei que isso é difícil de entender para quem é leigo. E sei que, para o seu marido e para a sua cidade, a explicação mais fácil é a da traição. Mas a senhora tem a verdade e a ciência do seu lado. Eu tenho todos os registros aqui. Se for preciso, eu mesma vou até Araguari para explicar a situação ao seu marido. A oferta dela, a clareza de suas palavras, foi como um copo de água no deserto. Eu não estava louca. Não era uma pecadora. Havia uma explicação lógica, científica para o meu bebê negro. Uma explicação que, infelizmente, soava mais fantástica do que a mentira que o Zé Carlos tinha criado. Obrigada, doutora. Obrigada por tudo, eu disse, sentindo uma onda de gratidão. Não precisa agradecer, Cádia. A minha responsabilidade como médica vai além do procedimento. Agora, a senhora precisa ser forte. Pelo seu filho. O nome dele é Samuel, não é? Um lindo nome. Cuide do seu Samuel. E não hesite em me ligar se precisar de qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Desliguei o telefone, me sentindo um pouco mais forte. Eu tinha uma arma agora. A verdade. Uma verdade complicada, difícil de engolir, mas ainda assim, a verdade. O desafio seria fazer com que um homem como o Zé Carlos, um homem de fé cega e orgulho de pedra, a aceitasse. A ciência contra o escândalo, a razão contra a emoção. A batalha estava apenas começando. 2 dias depois, recebi alta. Meu filho Fernando veio me buscar. Ele entrou no quarto cabisbaixo, evitando olhar para mim ou para o berço. O silêncio no carro, durante o trajeto do hospital para a fazenda, era pesado como chumbo. Seu pai não está em casa, mãe, ele disse finalmente, quando já estávamos na estrada de terra. Ele foi para a casa do tio Agenor. Disse que não volta. Meu coração se apertou, mas eu não chorei. As lágrimas tinham secado, dando lugar a uma determinação fria. Ele precisa me ouvir, Fernando.
Precisa saber a verdade. Que verdade, mãe? Ele perguntou, a voz cansada. A cidade inteira só fala disso. Estão acabando com o nome do pai. E com o nosso. A verdade sobre como seu irmão foi concebido. Não foi do jeito que todo mundo está pensando. Ele me olhou de soslaio. Uma mistura de curiosidade e descrença no rosto. Naquela mesma tarde, depois de ajeitar o Samuel no antigo berço do Fernando, que eu tinha guardado no depósito, pedi ao meu filho que me levasse até a fazenda do meu cunhado. Ele relutou, mas acabou cedendo. Encontrei Zé Carlos sentado na varanda da casa do irmão, um copo de cachaça na mão, o olhar perdido no horizonte. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Quando me viu descer do carro, seu rosto se fechou numa máscara de desprezo. O que você veio fazer aqui, Leocádia? Veio se exibir mais um pouco? A vergonha que você me fez passar ainda não foi suficiente? Eu vim para conversar, Zé. Você precisa me escutar. Tentei explicar. Com a voz calma, repetindo as palavras da doutora Helena. Falei sobre o tratamento, a clínica, a reposição hormonal. Falei do banco de doadores, da ciência, do material genético. Eu me esforcei para que tudo fizesse sentido, para que a lógica se sobrepusesse ao absurdo. Ele me ouvia em silêncio, o rosto impassível. Quando terminei, ele soltou uma risada amarga. Tratamento? Doador? Você acha que eu sou idiota, mulher? Acha que eu nasci ontem? Que história mais sem pé nem cabeça. É a mentira mais deslavada que eu já ouvi na minha vida. Por que não admite logo? Foi mais fácil abrir as pernas para algum peão, algum viajante, algum preto qualquer, e agora vem com essa conversa de ciência pra cima de mim? Cada palavra era uma facada. A forma como ele cuspiu a palavra preto, com tanto veneno, me fez entender a profundidade do seu preconceito e do seu orgulho ferido. Não era apenas sobre a suposta traição, era sobre a cor da pele do meu filho. Aquilo, para ele, era a humilhação final. Não é mentira, Zé Carlos. A médica pode confirmar. Eu posso ligar para ela agora mesmo. Não quero saber de médica nenhuma. Chega de mentiras. Eu vi com os meus próprios olhos. Aquela criança não é minha. E você, para mim, morreu. Ele se virou e entrou na casa, batendo a porta com força. Fiquei ali, parada na varanda, sentindo o gosto da derrota. A verdade, por mais clara e lógica que fosse, não conseguia atravessar a muralha de orgulho e preconceito que ele tinha construído ao redor de si mesmo. Ele não queria a verdade. Ele preferia se agarrar à sua dor, à sua narrativa de vítima traída, porque era mais simples, porque alimentava sua raiva e justificava sua crueldade. Voltei para o carro com o peito vazio. Fernando, que tinha ouvido tudo de longe, apenas balançou a cabeça, desolado. Eu avisei, mãe. O pai é cabeça dura. Quando ele bota uma coisa na cabeça, ninguém tira. Naquele dia, eu entendi que o meu casamento de 40 anos tinha acabado. Não por causa de uma traição, mas por causa da incapacidade de um homem de aceitar uma verdade que feria sua vaidade. A ciência podia explicar a origem do meu filho, mas não havia ciência no mundo que pudesse curar um orgulho doente. A casa da fazenda, que sempre foi meu porto seguro, se transformou numa prisão de silêncio. Sem o Zé Carlos, a presença dele parecia ainda maior. Cada objeto, cada cômodo, me lembrava dele e da vida que tínhamos construído juntos. A cadeira de balanço na varanda onde ele descansava, a bota suja de barro deixada perto da porta, o cheiro do seu fumo de rolo que parecia impregnado nas cortinas. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu estava me recuperando do parto, com o corpo dolorido, os hormônios em ebulição, e tinha um recém-nascido que dependia inteiramente de mim. As noites eram longas, interrompidas a cada 2 ou 3 horas pelo choro de fome do Samuel. Eu o amamentava na penumbra do quarto, ouvindo os sons da noite lá fora, o coachar dos sapos, o pio de uma coruja. Eram os únicos sons que quebravam a solidão. Durante o dia, a solidão era diferente. Era um vazio que ecoava. A ausência dos passos pesados do Zé Carlos, da sua voz grossa dando ordens aos peões, do barulho da caminhonete chegando no final da tarde. Eu me sentia um fantasma na minha própria casa. Os poucos peões que trabalhavam na fazenda me tratavam com uma mistura de pena e distância. Cumpriam suas tarefas e iam embora, evitando cruzar o meu olhar. Eu sabia o que eles pensavam, o que cochichavam entre si. Para eles, eu era a patroa que tinha pulado a cerca e desonrado o marido. Eu era a culpada. Em meio a toda essa desolação,
Havia o Samuel. Ele era minha âncora, meu motivo para levantar da cama todas as manhãs. O cheirinho dele, uma mistura de leite e talco, era o meu perfume preferido. Cuidar dele era a minha salvação. Trocar suas fraldas, dar banho na bacia de ágata, cantar cantigas de ninar que eu cantava para meus outros filhos. Cada pequeno gesto era um ato de amor que me mantinha sã. Eu olhava para o seu rostinho enquanto ele dormia, os cílios longos fazendo sombra na bochecha cor de jambo, e meu coração se enchia de uma ferocidade que eu não sabia que possuía. Uma leoa defendendo sua cria. O mundo podia desabar ao meu redor, mas eu não deixaria que nada nem ninguém o machucasse. Ele era inocente. Ele era a única coisa pura e verdadeira em meio a tanta mentira e julgamento. Um dia, Zé Carlos mandou um recado por um dos peões. Ele iria passar na fazenda no dia seguinte para pegar umas coisas. Meu estômago se revirou de ansiedade. Ele chegou no meio da tarde. Não entrou em casa. Parou a caminhonete perto do galpão e, com a ajuda de um funcionário, começou a carregar algumas ferramentas, um saco de sementes e sua sela de montaria. Eu o observei da janela da cozinha com Samuel no colo. Ele não olhou na minha direção nenhuma vez. Quando terminou, antes de entrar na caminhonete, ele parou e olhou para a casa. Nossos olhares se cruzaram por um instante através do vidro da janela. No rosto dele, eu não vi raiva, apenas uma tristeza profunda, um cansaço infinito. Ele parecia um homem derrotado pelo próprio orgulho. Ele entrou no carro e foi embora, levantando uma nuvem de poeira vermelha, e eu soube que aquela era a despedida final. Ele não estava apenas pegando suas coisas, estava levando embora os últimos vestígios dos nossos 40 anos juntos. Fiquei ali, na janela, até a poeira baixar. Samuel resmungou no meu colo, com fome. Eu o apertei junto a mim e sussurrei em seu ouvido. Agora somos só nós dois, meu filho. Só nós dois contra o mundo. E nós vamos ficar bem. Naquele momento, naquela casa vazia, com cheiro de leite e de solidão, eu fiz uma promessa a ele e a mim mesma. Eu não ia deixar que a amargura dos outros definisse as nossas vidas. Se a rejeição do meu marido foi um golpe de machado, a reação dos meus filhos foi como ser cortada por 1000 pequenos cacos de vidro. Eu esperava apoio, compreensão. Afinal, era a mãe deles. Mas descobri que os laços de família, que eu julgava inquebráveis, podiam ser tão frágeis quanto uma teia de aranha. Liguei para a Lúcia, em Uberlândia, contando que o pai tinha ido embora de vez. Ela suspirou do outro lado da linha. Ah, mãe, eu sinto muito. Mas o que a senhora esperava? O pai tem o gênio dele. E a senhora sabe como as coisas são. O nome da família. Mas, Lúcia, não é justo. Eu não fiz nada de errado. Eu protestei. Eu sei, mãe. Eu sei. Mas tente entender o lado dele. É uma humilhação pública. O meu sogro outro dia perguntou para o meu marido, em tom de piada, se eu também ia aprontar na velhice. A senhora entende o constrangimento? Eu entendi. A vergonha dela era maior que a solidariedade por mim. Ela me ofereceu ajuda financeira. Disse que podia mandar umas roupas dos netos para o bebê, mas não ofereceu o que eu mais precisava, seu apoio incondicional. Com o Marcos foi pior. Ele me ligou, a voz dura, cheia de raiva. A senhora conseguiu o que queria, não é, mãe? Destruiu a nossa família. O pai me ligou, arrasado. A senhora não pensou nas consequências? No nosso sobrenome, Pires sempre foi sinônimo de gente honesta, trabalhadora. Agora é sinônimo de quê? De chifre, de vergonha. Marcos, meu filho, me escute. Tentei argumentar. Não quero escutar nada. A senhora fez sua escolha. Agora viva com ela. Mas não espere que eu vá aí apresentar essa criança como meu irmão. Ele desligou o telefone na minha cara. As palavras dele me cortaram a alma. Beatriz, a de Belo Horizonte, simplesmente parou de me atender. Eu ligava, e o telefone chamava até cair. Ela ergueu um muro de silêncio. Talvez a mais dolorosa de todas as punições. Apenas o Fernando, meu filho do meio, o que morava em Araguari, não me abandonou completamente. Ele continuou a me visitar, sempre no final do dia, quando a oficina fechava. Trazia pão, leite, o que estivesse faltando. Sentava-se na cozinha enquanto eu dava banho no Samuel, os olhos fixos no chão, sem saber o que dizer. Numa dessas visitas, ele finalmente falou. Mãe, eu não entendo direito essa história da clínica que a senhora contou, mas eu sei de uma coisa. A senhora é minha mãe, e eu não vou te deixar sozinha. Ele olhou para o Samuel,
que dormia no meu colo, e pela primeira vez vi um brilho de curiosidade em seu olhar, e não de vergonha. Ele se parece com quem? Perguntou, a voz baixa. Ele se parece com ele mesmo, meu filho, respondi, com um meio sorriso. Fernando não me defendia em público. Não enfrentava o pai nem os irmãos. Mas sua presença silenciosa, sua lealdade discreta, era um bálsamo na minha ferida aberta. Ele era a prova de que, mesmo nas famílias mais rachadas, uma fresta de luz e de amor ainda pode entrar. As festas de fim de ano foram um retrato da nossa família partida. O Natal, que sempre foi celebrado com a casa cheia na fazenda, foi um dia silencioso. Lúcia e Marcos passaram com a família do Zé Carlos, na casa do tio Agenor. Beatriz não veio de Belo Horizonte. Eu e Fernando ceamos sozinhos, com o Samuel dormindo no carrinho. Comemos frango assado e um pouco de arroz, ouvindo o som dos grilos lá fora. Naquela noite, olhando para o meu filho calado e para o meu neto recém-nascido, eu entendi a dimensão do estrago. O nascimento de Samuel não tinha apenas rompido o meu casamento. Tinha criado fendas profundas na minha família, separando filhos de mãe, irmãos de irmãos. E eu estava no epicentro desse terremoto, tentando me segurar nos escombros do que um dia foi o meu lar. Nos meses que se seguiram, a rotina se tornou minha tábua de salvação. Em um mundo que tinha virado de cabeça para baixo, a previsibilidade das tarefas diárias me mantinha com os pés no chão. Acordar, amamentar o Samuel, trocar a fralda, colocá-lo para arrotar, niná-lo até dormir. Depois, cuidar da casa, da horta, das galinhas. A vida na fazenda, mesmo sem o Zé Carlos, exigia um ritmo constante, e eu me agarrei a ele com todas as minhas forças. No começo, eu quase não saía de casa. A fazenda virou meu casulo. Eu tinha medo dos olhares, dos cochichos. Ir à cidade para comprar o essencial era uma provação. Eu sentia os olhos das pessoas nas minhas costas no supermercado. Ouvia os sussurros quando passava. Eu andava de cabeça baixa. Fazia minhas compras o mais rápido possível e voltava para o meu refúgio. Mas um bebê tem necessidades. Vacinas, consultas no pediatra. Eu não podia mantê-lo trancado para sempre. A primeira vez que tive que levar o Samuel ao posto de saúde foi um teste de fogo. Entrei na sala de espera lotada, com meu filho nos braços. O silêncio que se fez foi imediato e pesado. Todas as conversas pararam. Todos os olhos se viraram para nós. Vi a curiosidade, a reprovação, a pena. Sentei-me num canto, o rosto queimando de vergonha, e abracei meu filho com força, como se pudesse protegê-lo dos olhares com o meu próprio corpo. Foi nesse dia que algo mudou dentro de mim. Enquanto esperava ser chamada, uma senhora, Dona Yolanda, uma viúva que morava perto da igreja, se sentou ao meu lado. Ela olhou para o Samuel, que estava acordado, olhando tudo com seus olhos grandes e curiosos. Mas que criança bonita, Cádia, ela disse, a voz suave. É um anjo. Qual o nome dele? Samuel, respondi, surpresa pela sua gentileza. Lindo nome. E parece forte, saudável. Você tem boas mãos para criar filhos. Ela sorriu, um sorriso genuíno, sem maldade. Aquele pequeno gesto de humanidade, no meio de um mar de julgamento, foi como um raio de sol. Naquele momento, eu decidi que não ia mais andar de cabeça baixa. Eu não tinha do que me envergonhar. Meu filho era lindo, saudável e amado, e isso era tudo o que importava. Aos poucos, comecei a reconstruir minha vida. Com a saída do Zé Carlos, a situação financeira ficou difícil. Ele havia levado consigo não apenas suas coisas, mas também o controle das contas e dos negócios da fazenda. Descobri que tínhamos dívidas no banco. Tive que aprender na marra a administrar o pouco que restava. Comecei a vender os ovos, as galinhas, o queijo que eu fazia, não mais como um dinheiro extra, mas como nossa principal fonte de sustento. Fernando me ajudou a encontrar compradores na cidade. Aos domingos, eu enchia a cesta da caminhonete velha, que Zé Carlos, num raro momento de consciência, deixou para trás, e ia para a feira da cidade. No começo, foi humilhante. A esposa do grande fazendeiro Zé Carlos Pires, agora uma feirante. Mas com o tempo, o orgulho ferido deu lugar à necessidade, e descobri uma força em mim que eu não conhecia. Eu negociava preços, controlava o caixa, conversava com os clientes. E o Samuel, sempre comigo, dormindo numa caixinha de madeira forrada de pano à sombra da minha barraca. Ele se tornou o mascote da feira. As outras feirantes, mulheres simples e batalhadoras como eu, me acolheram,
Elas não se importavam com a cor do meu filho ou com as fofocas da cidade. Elas viam uma mulher criando um filho sozinha, lutando para sobreviver, e me respeitavam por isso. A rotina de acordar às 4 da manhã no domingo, de carregar caixas, de passar o dia de pé, era exaustiva. Mas quando eu voltava para casa no final do dia, com o dinheiro da semana no bolso e meu filho dormindo no banco do carona, eu sentia uma satisfação imensa. Eu não era mais a sombra do meu marido. Eu era a Leocádia, dona Cádia da feira. E pela primeira vez na vida, eu era a única dona do meu próprio destino. A âncora que me salvou do naufrágio não foi apenas a rotina, foi a descoberta da minha própria força. Eu achava que com o tempo a poeira ia baixar e a minha história se tornaria apenas mais um causo antigo de Araguari. Eu estava enganada. Quando o meu escândalo parecia estar sendo esquecido, ele ganhou uma nova e assustadora dimensão. Tudo começou com um repórter de um jornal de Uberlândia. Alguém da cidade, provavelmente por maldade ou em troca de alguns trocados, vendeu a minha pauta. A avó de 66 anos que teve um filho negro do marido branco e foi abandonada. Era um prato cheio para o jornalismo sensacionalista. Um dia, um moço jovem, de óculos e com um bloco de notas na mão, apareceu na minha barraca na feira. Ele se apresentou como jornalista e começou a fazer perguntas. Eu, desconfiada, me recusei a falar, mas ele foi insistente. Procurou meus vizinhos, meus conhecidos, e até conseguiu uma declaração atravessada do Zé Carlos, que o chamou de urubu, e o mandou embora. Alguns dias depois, a matéria saiu. Ocupava uma página inteira do jornal, com uma foto minha, tirada de longe sem a minha permissão, e uma chamada garrafal, O Milagre e o Drama de Araguari. A história era contada de forma distorcida, cheia de insinuações e com foco no escândalo, na traição, no abandono. Li o artigo com o estômago revirado. Eles tinham me transformado numa personagem de novela barata. A matéria do jornal foi como jogar gasolina na fogueira. A história, que antes era um boato local, ganhou ares de notícia regional. E o que é pior, chegou aos ouvidos de uma emissora de televisão de Belo Horizonte. Numa tarde de sábado, eu estava em casa, amamentando o Samuel, quando uma van com o logotipo da TV parou na porta da minha fazenda. Dela, desceram um câmera, um técnico de som e uma repórter, uma moça loira, maquiada, que parecia completamente deslocada no ambiente rural. Dona Leocádia Pires? Ela perguntou, com um sorriso profissional. Somos da TV Alterosa. Gostaríamos muito de contar a sua história para todo o estado de Minas Gerais. Uma história de fé, de superação. Meu primeiro instinto foi mandá-los embora, bater a porta na cara deles. A experiência com o jornal tinha sido terrível. Eu não queria minha vida exposta na televisão, meu filho transformado em atração de circo. Eu não tenho nada para falar, respondi seca, tentando fechar a porta. Mas a repórter foi mais esperta. Dona Cádia, nós soubemos que há uma grande injustiça acontecendo, que as pessoas estão julgando a senhora sem saber a verdade. A televisão é a sua chance de se defender, de contar o seu lado da história, de limpar o seu nome e o nome do seu filho. Aquelas palavras me atingiram em cheio. Limpar o nome do meu filho. Ela tinha tocado no meu ponto fraco. Eu podia aguentar a humilhação, a vergonha, mas eu não podia suportar a ideia de que o Samuel crescesse carregando o estigma de ser o filho do pecado, o fruto de uma traição. Ele merecia ter sua história contada da forma correta. Hesitei. Olhei para o rostinho do meu filho, que me encarava com seus olhos inocentes. O que seria dele no futuro, numa cidade pequena e preconceituosa, com essa mancha em sua origem? Naquele momento, eu tive que fazer uma escolha. Continuar escondida no meu casulo, protegendo a mim mesma, mas permitindo que a mentira prevalecesse? Ou enfrentar o circo, me expor ao julgamento de milhões de pessoas, na esperança de que a verdade pudesse finalmente me libertar? Lembrei-me das palavras da doutora Helena. A senhora tem a verdade e a ciência do seu lado. Respirei fundo. Olhei para a repórter, para a câmera que parecia um olho gigante e inquisidor, e tomei a decisão mais aterrorizante e corajosa da minha vida. Entrem, eu disse. Vou fazer um café, e depois eu conto tudo. A entrevista foi na sala da minha casa. A equipe de TV arrastou os móveis, montou luzes fortes que esquentavam o ambiente
e me fizeram sentar numa poltrona que parecia um trono de interrogatório. O câmera apontava a lente para mim, e o microfone comprido pairava sobre a minha cabeça como uma ameaça. Samuel, felizmente, dormia no quarto. A repórter, cujo nome era Márcia, sentou-se à minha frente. Seu sorriso profissional tinha sido substituído por uma expressão de seriedade. Dona Cádia, pode começar do início. Sem pressa. Queremos ouvir a sua voz. E eu falei. No começo, a voz saiu trêmula, insegura, mas aos poucos, enquanto eu ia desfiando o novelo da minha vida, fui ganhando confiança. Contei sobre a minha solidão, sobre o vazio que sentia, contei da revista, da clínica em Uberlândia, do meu desejo de me sentir viva de novo. Falei da doutora Helena com carinho e gratidão. Com a maior simplicidade que encontrei, expliquei o tratamento. Não usei as palavras difíceis da doutora. Disse que era uma injeção para dar ânimo, feita com material de gente nova e forte. E então, com o coração na mão, contei a parte mais importante. A médica me explicou, depois que o Samuel nasceu, que o moço que doou o material para o meu tratamento era um rapaz negro, e por isso o meu filho nasceu com essa cor tão linda. Não foi pecado, não foi traição, foi a ciência. Uma ciência que nem eu mesma entendo direito, mas que me deu o maior presente da minha vida. Enquanto eu falava, eu olhava diretamente para a câmera. Eu não estava falando com a repórter. Eu estava falando com o Zé Carlos, onde quer que ele estivesse. Estava falando com meus filhos, com as comadres de Araguari, com todas as pessoas que me julgaram. A repórter me fez perguntas difíceis, sobre o abandono do meu marido, sobre a reação da minha família, sobre o preconceito. Eu respondi a tudo com honestidade, sem me vitimizar, mas também sem esconder a dor. O Zé Carlos é um homem bom, mas é um homem do tempo dele. O orgulho dele é maior que ele. Eu não o culpo, eu tenho pena. Ele está perdendo a chance de conhecer esse menino maravilhoso por causa de uma ideia errada que ele tem na cabeça. E meus outros filhos, eu espero que um dia eles entendam. A entrevista terminou com a Márcia me pedindo para pegar o Samuel. Eu o trouxe para a sala, ainda sonolento. Ele piscou os olhinhos com a luz forte e se aninhou no meu colo. A câmera deu um close em seu rostinho. E o que a senhora diria para o seu filho no futuro, quando ele perguntar sobre tudo isso? Perguntou a repórter, a voz suave. Eu olhei para o meu menino, para a perfeição da sua existência, e as lágrimas que eu segurei durante toda a entrevista finalmente vieram. Eu vou dizer a ele que ele é fruto do amor mais puro que existe. Não o amor de um homem por uma mulher, mas o amor de uma mãe que já o amava antes mesmo de saber que ele existia. E vou dizer que ele nasceu de um milagre. Não o milagre que as pessoas pensam, mas o milagre da coragem. A minha coragem de querer viver de novo, e a coragem dele de nascer num mundo que ainda não está pronto para ele. Mas nós vamos ficar prontos. Juntos. Quando a equipe foi embora, a casa voltou ao seu silêncio normal, mas algo estava diferente. Eu me sentia leve. O peso do segredo, da vergonha, tinha sido tirado das minhas costas. Eu tinha contado a minha verdade. Agora, o mundo que lidasse com ela. Eu tinha feito a minha parte. A reportagem foi ao ar numa terça-feira à noite, no jornal de maior audiência do estado. Eu não assisti, não tinha coragem. Fiquei na cozinha, com o rádio ligado baixo, tentando me distrair, mas meu coração batia descompassado. Na manhã seguinte, o telefone começou a tocar, e não parou mais. Eram pessoas de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, de Montes Claros, desconhecidos, mulheres na maioria. Elas ligavam para me dar os parabéns pela coragem, para dizer que minha história as tinha emocionado. Uma senhora de Governador Valadares chorou ao telefone, dizendo que eu era uma inspiração para todas as mulheres que se sentem invisíveis. Cartas começaram a chegar, dezenas delas. Pessoas oferecendo ajuda, roupas para o Samuel, palavras de conforto. Um grupo de mulheres de uma igreja em Divinópolis organizou uma vaquinha e me mandou um dinheiro que me ajudou a pagar uma dívida antiga no armazém. A reação em Araguari foi ainda mais surpreendente. No domingo seguinte, quando cheguei à feira, as pessoas me olhavam diferente. Não mais com reprovação ou pena, mas com um novo tipo de respeito. Muitos vieram à minha barraca, não apenas para comprar, mas para apertar a minha mão. Parabéns pela coragem, Dona Cádia, disse o seu Manuel, o dono da padaria, um homem que antes mal me cumprimentava. A senhora deu uma lição em muito homem por aí, comentou uma cliente
enquanto escolhia umas verduras. As outras feirantes me abraçaram. A gente sempre soube que você era uma mulher de fibra, Kádia, disse a Maria, da barraca de pastéis. A verdade, exposta na televisão, tinha um poder que eu não imaginava. Ela tinha me humanizado. Eu não era mais a velha adúltera, mas uma mulher que tinha uma história complexa. Uma história de solidão, esperança e amor. Claro, ainda havia os que duvidavam, os que preferiam acreditar na versão mais picante da fofoca. Mas eles se tornaram minoria. A onda de apoio foi tão grande que os calou. Meus filhos também assistiram. Lúcia me ligou chorando. Mãe, me perdoa. Eu fui tão egoísta. Vendo a senhora ali, tão forte, tão digna, eu senti tanta vergonha de mim mesma. Eu quero ver meu irmãozinho. Posso ir aí no fim de semana? Até a Beatriz de Belo Horizonte deu sinal de vida. Mandou uma carta curta, quase formal, dizendo que tinha visto a reportagem e que esperava que eu ficasse bem. Não era um pedido de desculpas, mas era um começo. Uma fresta na muralha de gelo que ela tinha construído. A notícia mais chocante, porém, veio pelo Fernando. Ele me contou que o pai tinha assistido à entrevista. Ele ficou lá, parado na frente da TV, sem piscar. Não disse uma palavra. Quando acabou, ele levantou, foi pro quarto e se trancou. O tio Agenor disse que ele não saiu para jantar. Zé Carlos não me procurou. Seu orgulho ainda era uma barreira intransponível. Mas eu sabia que a verdade, como uma gota d'água em pedra dura, tinha começado a furar sua armadura. Ele não podia mais se esconder atrás da sua mentira confortável. Ele tinha ouvido a minha versão e sabia, no fundo do seu coração, que era a verdade. A reportagem não resolveu todos os meus problemas. As contas continuavam a chegar, o trabalho na fazenda era duro e a ausência de um companheiro ainda doía. Mas ela me devolveu algo que eu tinha perdido, a minha dignidade. Eu não precisava mais me esconder. Eu era Leocádia Pires, a mãe do Samuel. A mulher que, aos 66 anos, contou sua verdade para um estado inteiro. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti orgulhosa de ser quem eu era. 12 anos se passaram. 12 anos de muito trabalho, poucas folgas e um amor que crescia a cada dia. A poeira do escândalo finalmente baixou. E a vida em Araguari encontrou um novo tipo de normalidade. Eu não era mais a mulher do milagre ou a avó da TV. Eu era apenas a dona Kádia, a senhora que vendia os melhores queijos e as verduras mais frescas da feira. Meu Samuel cresceu e se tornou um menino lindo, inteligente e cheio de vida. Com a pele cor de canela, os cabelos cacheados que formavam uma nuvem em volta do rosto e os olhos mais expressivos que eu já vi. Ele era a alegria da fazenda. Corria pelos pastos, subia em árvores, ajudava a tratar das galinhas. Tinha a energia de 10 garotos. Eduquei-o com a verdade. Desde pequeno, quando ele começou a perceber que éramos diferentes das outras famílias, eu lhe contei sua história, de uma forma simples, que ele pudesse entender. Você, meu filho, nasceu de uma sementinha da ciência e de um amor imenso no meu coração. Ele nunca se sentiu envergonhado. Pelo contrário, achava sua história legal e diferente. Na escola, no começo, houve alguns problemas. Crianças podem ser cruéis. Chamavam-no de filho da chocadeira, faziam piadas sobre sua cor e sobre a minha idade. Mas Samuel, com a resiliência que parece ter nascido com ele, aprendeu a se defender. Não com os punhos, mas com a inteligência e o bom humor. Logo ele se tornou um dos líderes da turma, o melhor jogador de futebol, o aluno mais esperto nas aulas de matemática. Minha relação com meus outros filhos se ajeitou. Lúcia se tornou uma tia presente e amorosa para Samuel. Meus netos o adoravam. Beatriz, aos poucos, derrubou seus muros e, hoje, é ela quem mais me liga e se preocupa com a minha saúde. Até Marcos, o mais duro de todos, acabou cedendo. Num Natal, anos depois, ele apareceu na fazenda com a esposa e os filhos. Pediu meu perdão com os olhos cheios de lágrimas e deu um abraço desajeitado no jovem Samuel, a quem ele finalmente chamou de irmão. Minha família, antes partida, estava se remendando, costurada com os fios do tempo e do perdão. A fazenda, que quase perdi, floresceu sob meus cuidados. Com a ajuda do Fernando e de um crédito que consegui no banco, modernizei a produção de queijo, plantei uma nova lavoura de milho e consegui finalmente quitar as dívidas. A casa, antes silenciosa, agora vivia cheia. Nos fins de semana,
Meus filhos e netos vinham me visitar, e o barulho de suas risadas enchia os cômodos. E o Zé Carlos? Ele nunca mais voltou para a fazenda. Envelheceu na casa do irmão, um homem solitário e amargurado. Nossos caminhos se cruzaram algumas vezes na cidade. Nos olhávamos de longe, um aceno de cabeça respeitoso, mas nada mais. As palavras nunca mais foram ditas. Ouvi dizer que ele guardava o recorte da reportagem da TV numa gaveta e que, às vezes, perguntava discretamente ao Fernando como o menino estava. Ele sabia a verdade, mas admiti-la seria destruir o pouco de orgulho que lhe restava. Eu o perdoei, mas não podia consertá-lo. Numa tarde, eu estava na varanda, remendando uma calça do Samuel, e ele chegou da escola, correndo, com a mochila nas costas e um papel na mão. Mãe! Mãe! Olha! Ele gritou, ofegante. Era seu boletim. Só notas 10. E no final, um bilhete da professora. Samuel é um aluno exemplar, um menino de ouro, com um coração do tamanho do mundo. A senhora fez um trabalho maravilhoso, dona Cádia. Eu olhei para aquele papel, para as notas do meu filho, e depois olhei para ele, ali parado na minha frente, suado e feliz, o sol do fim de tarde brilhando em seus cabelos, e senti uma onda de felicidade tão grande, tão completa, que transbordou em lágrimas. Aquele escândalo, aquela dor, aquela humilhação, tudo tinha valido a pena. O fruto do meu outono não era apenas um menino inteligente, era a minha redenção. Era a prova de que o amor, a verdade e a coragem, mesmo que demorem, sempre florescem. Hoje, com meus 78 anos, olho para trás e vejo que a minha vida teve duas partes. A primeira, longa e silenciosa, foi a vida da Leocádia do Zé Carlos. Uma vida de deveres, de conformidade, de sombra. A segunda, que começou aos 66, foi a vida da Cádia, mãe do Samuel. Uma vida de batalhas, de descobertas e de uma luz que eu mesma aprendi a acender. O nascimento de Samuel não foi um milagre que veio dos céus, foi uma revolução que nasceu dentro de mim. Uma revolução silenciosa que me libertou de uma gaiola que eu nem sabia que me prendia. Ele me deu um motivo para lutar, para aprender, para me reinventar. Ele me ensinou que a família não é definida apenas pelo sangue, mas pela presença, pelo cuidado, pelo amor que se constrói no dia a dia. Às vezes, sentada aqui na minha varanda, com o Samuel já um rapazinho lendo seus livros ao meu lado, eu penso em toda a jornada, penso no Zé Carlos e sinto uma compaixão serena. Ele escolheu o caminho do orgulho e da solidão. Eu escolhi o caminho do amor e da verdade, mesmo que fosse o mais difícil. Não me arrependo de nada. A cidade que um dia me apedrejou com seus olhares, hoje me cumprimenta com respeito. As mulheres mais velhas às vezes vêm conversar comigo, desabafar sobre seus casamentos, suas solidões. De alguma forma, a minha história deu a elas uma permissão para sentirem, para quererem mais da vida. Tornei-me, sem querer, um símbolo de que nunca é tarde para recomeçar. Eu sei que o mundo ainda tem muito preconceito. Sei que o Samuel enfrentará seus próprios desafios por ser um homem negro numa sociedade que ainda julga pela cor da pele. Mas eu também sei que o criei para ser forte, para ter orgulho de quem ele é, da sua história única. Ele não é o filho do escândalo. Ele é o filho da coragem. Minha história, que começou com um segredo e uma vergonha, se transformou num legado. Um legado de que ser mãe, em qualquer idade, sob qualquer circunstância, é o ato mais revolucionário e escandalosamente bonito que uma mulher pode viver. É a prova de que, mesmo no outono mais rigoroso, a vida sempre encontra um jeito de nos presentear com uma primavera inesperada. E a minha primavera tem nome, sorriso e o futuro inteiro pela frente. Meu nome é Leocádia Pires, e esta é a minha verdade. E assim foi, e assim é. Contar a minha história, colocar tudo pra fora, foi o que me curou. E se ela tocou você de alguma forma, se te fez pensar ou sentir, então minha jornada valeu a pena em dobro. Histórias como a minha existem em cada canto deste Brasil, esperando para serem ouvidas. Se você quiser continuar a ouvir essas vozes, a se emocionar com essas verdades, peço que deixe seu like, seu comentário aqui embaixo. Me diga o que você sentiu. E claro, se inscreva no canal. Assim a gente continua essa nossa prosa, como bons vizinhos que dividem um café e a vida na varanda. Um grande abraço da Cádia, aqui de Araguari. Fiquem com Deus.